Olá, estamos começando o Viva Mais, o nosso programa de saúde, né? O seu e o nosso, né? Nós adoramos estar aqui com vocês. Então é sempre um prazer estar começando o programa. A gente já quer começar convidando você para entrar no nosso site www.programavivamais.com.br. Então entre lá, interaja conosco. Você pode assistir os mais de 300 programas que nós já gravamos nos últimos 5 anos. Nós já comemoramos ano passado os 5 anos com vocês. Esse ano a gente vai comemorar o 6º, vai ser muito gostoso. Já estamos pensando em como fazer isso. Quem sabe a gente já convida mais gente para vir, né? Sem dúvida. Quem sabe até os nossos telespectadores a gente consegue fazer uma festa maior. E é sempre muito bom estar com você. Então interaja conosco, você pode mandar as perguntas, você pode assistir os programas. Se ficaram dúvidas, peça, a gente traz os convidados novamente, né? E hoje nós temos o Dr. Carlos von Miller, que já esteve conosco uma vez. Hoje ele disse que foi há 2 anos atrás, Dr. Carlos. Faz muito tempo, nós vamos ter que trazê-lo muitas vezes, porque ele é o meu reumatologista, o reumato do meu marido, o reumato da minha filha. Seja muito bem-vindo. Ô, família doente, hein, Carlos? Tá se entregando, Ju? Nós somos saudabilíssimos, graças aos bons médicos que eu frequento. Tá bom, deixa eu te dizer que para ter saúde, a gente tem que fazer prevenção, não tem? Verdade. Sem dúvida. Então, qualquer dúvida, eu não vou em qualquer lugar, nem fico na dúvida. Se eu sinto qualquer duvidazinha, eu vou no reumato. Ana, mas isso aí só pode ser encheção de saco de irmão mais velho, né? Claro. O pessoal acha que nós somos casados. Não, eu sou solteiro. Ai, por favor, tem que esse homem é muito mulherengo. Ai, deixa eu explicar, gente. Por favor, esse homem é muito mulherengo, doutor Carlos. Às vezes as minhas pacientes... Muito mulherengo. Eu sou um velhinho de 57 anos. Solteiro, tá solteiro, filme. Né? Não, solteiro, mulherengo, que eu digo, não, deixa eu explicar. O meu irmão, ele é maravilhoso. A mulher que se casar com ele está ganhando na Mega Sena, de tão bom marido que ele é. Mas ele é solteiro. Então, assim... Como solteiro, ele não, no momento, não tem uma namorada. Então, ele é visto com algumas moças. Então, as minhas pacientes chegam lá no consultório, o doutor Carlos diz assim, o seu marido, aquele que faz o programa. Eu digo, não, aquele é meu irmão. Ai, doutora, que alívio, porque eu acabei de ver ele contando no shopping. Eu digo, aquele é meu irmão. Então, gente, este é meu irmão preferido, meu irmão do coração, é ele. A cidade é desse tamanho, né, cara? Sim, sem dúvida. Aqui tu dá um respiro num lugar diferente, todo mundo viu, né? 1,5 milhão de habitantes, é pequeno. É pequeno. Todo mundo vê. Mas o Dr. Carlos von Miller, ele é o Dr. Carlos von Millen. Hoje eu aprendi que é com N, eu sempre lhe dizer com R. Ele é reumatologista, ele é patologista clínico, ele tem doutorado na Alemanha, ele tem pós-doutorado em La Jolla, em San Diego. Ele é maravilhoso, não preciso nem dizer. Se eu vou, levo meu marido, levo a minha filha, não preciso nem dizer quanto eu confio. Eu digo isso porque a gente traz para vocês aquelas pessoas em quem a gente confia, né? E a gente faz questão sempre de falar o que o médico fez ou o que o dentista fez, porque pode ser que você, que está nos assistindo, ache isso aí, mas para que falar tanta coisa? Pessoal, é uma dificuldade tão grande. Se vocês acham que é difícil entrar numa faculdade de medicina, esse funil vai ficando cada vez menor. Então, imagina chegar num doutorado, num pós-doutorado, chegar num pós-doutorado. Né? Então, né, isso não é para qualquer pessoa, e se a gente está citando, é justamente por merecimento. Né? Então, não é todo médico que consegue, não é querer, é poder. Então, não basta saber, querer, não basta querer fazer. Né? Aquela história, muitos se formam e menos têm residência, menos têm uma segunda residência, menos têm um doutorado, menos têm um pós-doutorado. Por quê? Porque não basta querer. A pessoa tem que ceder tempo, gastar dinheiro e passar em provas que são cada vez mais difíceis. Então, isso é um mérito do profissional, tá? E eu acho que tem que ser citado sim. Né? A gente não está não estamos engrandecendo ninguém aqui. É um mérito, ele foi buscar. É aquela história, mas então por que não veio de graça? A gente escuta muitas vezes a pessoa dizer assim, tu teve sorte, né? Nasceu virado para a lua. Eu digo, depende o que tu acha que é sorte, né? Tu você teve sorte. Assim também, não escuta, doutor Carlos, nasceu virado para a lua. Isso é comum. É muito comum. Mas assim... Principalmente quem fala isso são as pessoas que não correram atrás, né? Na verdade, vocês estão aumentando bastante a minha responsabilidade aqui. Mas eu queria agradecer inicialmente o convite renovado e congratular vocês por mais de 300 programas, mais de 5 anos no ar.
e dizer a vocês que a repercussão é imensa e muito maior do que eu havia imaginado inicialmente, quando eu vim aqui a primeira vez. Isso nos deixa muito felizes. Gera até E envaidecidos. consultas. Gera até consultas. O Ah, pessoal vai ficamos lá, muito digita meu felizes. nome no Dr. Google, etc. Aparece lá YouTube da última entrevista e o pessoal diz, não, tem que consultar. Então é bem interessante e muito importante a mensagem que vocês levam aos telespectadores, uma mensagem séria, honesta e que permite às pessoas realmente se posicionar em relação aos seus sintomas, a quem procurar, nas várias áreas da medicina, talvez odonto, eu não sei todos que vocês convidam. A nossa ideia sempre foi, doutor Carlos, é assim, ó, é levar para as pessoas esclarecimento e que também fique bem claro que nenhum profissional que vem aqui paga para vir aqui, né? A nossa ideia era ter um programa em que nenhum profissional pagasse para vir, para que a gente pudesse convidar as pessoas que realmente têm E nós não temos capacitação. patrocinador, né, Ana? Nós Nós não temos somos nossos patrocinador. patrocinadores. A gente não quis patrocínio justamente para que nós pudéssemos ter a liberdade de escolher aquelas pessoas que nós achamos que Isso. realmente... Porque o patrocinador exige muitas vezes da gente, por exemplo, se a gente pega um patrocínio de alguém de prótese, ele vai querer que a gente traga médicos. Então a gente escolhe para que fossem pessoas boas e que pudesse dar dicas de prevenção, de qualidade de vida, para que as pessoas soubessem quem procurar e quando procurar. Não, isso permite certamente que o profissional que vem aqui possa exprimir livremente a sua opinião, a mais honesta possível e sem esse vício de origem, esse bias, como dizem lá fora. De não poder falar o que realmente acha, né? Exatamente. Ou ir até uma certa fronteira ou simplesmente começar a fazer algum tipo de delegação de informação, de fornecer uma informação que não é absolutamente fidedigna e sim com interesse comercial. Carlos, reumatologia, né? O que especificamente, claro, a gente passou pela faculdade, a gente sabe, né? Mas a gente quer que você saiba também, apesar de que mudou muito desde os 30 anos atrás que eu estava na faculdade, mas o que especificamente, o que trata a reumatologia? O que dói no corpo em relação à parte muscular e esquelética. É uma definição mais simples, mais curta. E que não tenha que operar. Graças a Deus. Alguns reumatismos, obviamente, chegam em alguma situação em que nós temos que ir a essa circunstância, mas o reumatologista tenta, de todas as formas, controlar aquele tipo de sintoma sem lançar mão do bisturi. Nenhum demérito à parte de cirurgia, é claro, mas é uma especialidade eminentemente clínica e que, portanto, tem a ver com todas essas situações de dor em coluna, dor em ombro por tendinites e bursites, dor difusa na musculatura como a síndrome fibromialgica ou fibromialgia, a parte interna do corpo trazendo para a área da imunologia, que são as doenças autoimunes, em que o corpo se autoagride, e a parte de doenças infecciosas, que infelizmente também podem pegar as articulações. Por exemplo, mal de Pott, P-O-T-T, que seria a tuberculose na coluna dorsal da pessoa, ou lombar, são os sítios mais acometidos, e que trazem dor lombar. Entra no diagnóstico diferencial de uma dor lombar que a gente pode imaginar que seja muscular, daí um mau jeito. Na verdade, a dor vem para ficar e fica de noite também. Nós temos que ir atrás desse tipo de informação. E um mal desses tem cura? Mal de Pott? Sim, hoje em dia trata tem tuberculose. Sim, trata como tuberculose, com um protocolo especial, eventualmente surgem algumas deformidades, mas aí o ortopedista certamente é chamado e algum colete, algo que se usa num período dado, e após fisioterapia a pessoa se recupera plenamente. Eu já vi Esse mal de vários Pott, casos. ele surge na infância, na juventude? Não, isso não tem preferência maior. Se vê mais em adultos do que em crianças. Eu, pelo menos, a minha clínica é praticamente, hoje em dia, só de adultos. Vejo poucas crianças, mas é uma situação em que nós estamos expostos. Qualquer Assim um como pode surgir assim do nada. Assim como a tuberculose pode ser pulmonar, pode ser também intestinal, pode ser na bexiga, pode ser nas partes internas da mulher, pode ser na coluna, pode ser numa junta. Às vezes existe uma monoartrite, artrite de uma articulação só, um joelho grande, inchado, vermelho, e nós vamos puncionar para verificar o que é, mandamos para o laboratório e aparece o bacilo de Koch. Eu trabalhei 8 anos no Sanatório Partenon
Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem Perfeito. primeiro ali, depois fiquei como médico plantonista. Então, Viste muitos casos. eu não vou te dizer que assim que eu vi especificamente o mal de Porte, né? Mas a gente, como fazia revisão de casos, tal, a gente via muita tuberculose extrapulmonar, que infelizmente o povo acha que a tuberculose é só pulmonar, né? Sim. Para mim está sendo uma novidade. Mas eu acho que para muito médico também, porque infelizmente como a gente passa muito corrido pelas especialidades, a não ser que o cara trabalhe especificamente na área, né? Muitas vezes a gente, como acontece conosco aqui, a gente acaba aprendendo com o entrevistado. Claro, Né? claro. É muito frequente, viu, cara, a gente escutar a pessoa falar assim, eu tenho reumatismo. Sim. Né? Sim. Assim como eu sou nervoso, né? Eu sou nervoso e eu tenho reumatismo, a gente escuta muito da população. Né? Reumatismo é uma doença só? Não. São mais de 100, 120, 130, conforme a gente vai encontrar na literatura hoje em dia. E cada vez mais se cataloga algum reumatismo novo no sentido de que está cometendo uma junta, por exemplo. Vocês peguem o que está famoso agora, o Zika vírus. Né? Se fala muito na gravidez, na microcefalia, no dano ocular da retina, mas o Zika vírus gera dores articulares intensas. É uma forma de artrite infecciosa. E essa Zika vírus que dá na artrite, ele tem cura hoje em dia? Essa é uma artrite mais protraída, é uma artrite que vem e permanece por mais tempo. É uma forma, eu não tive nenhum caso ainda, felizmente, mas vai chegar ao nosso meio aqui, com certeza. Se nós estamos tendo uma epidemia, com certeza vai acabar chegando. O mosquito existe, a gente está com os olhos bem abertos para verificar os sintomas desse tipo de manifestação. Inclusive porque, eventualmente, nós podemos ter no mesmo mosquito a infecção pelos 3 vírus, teoricamente, pelo menos. Não sei se já foi mostrado isso. Mas o Aedes aegypti pode carregar dengue, ao mesmo tempo a chikungunya e o Zika. Eles têm batido muito isso na televisão. Né? Exato. Então, eu felizmente não tive nenhum caso de consultório ainda, ou mesmo no hospital, mas eu sei que são formas articulares muito protraídas, muito prolongadas. Cronifica muito frequentemente a artrite pelo chikungunya e também pelo Zika. E são formas, às vezes, difíceis de tratar e pode desencadear em pessoas suscetíveis uma forma de artrite reumatoide. Nossa, que horror. E às vezes é difícil de tratar, tem que se usar imunomoduladores, etc. Então é uma circunstância, assim, voltando à pergunta inicial, em que nós temos um trabalho de Sherlock Holmes a fazer com cada paciente. Que são mais de 100 e poucos, até fazer o diagnóstico de certeza. Muito difícil. O laboratório ajuda, mas o laboratório raramente nos dá o diagnóstico definitivo. Nós temos que fazer uma anamnese muito bem feita, a história clínica do paciente. Quando eu tiro os dados de identificação, a primeira pergunta que eu faço, muito bem, me conte, por favor, a sua história do começo. E a pessoa tem, não, doutor, hoje eu vim aqui porque eu estou com dor no meu punho. Não, um momentinho. Onde começou? Começou há 3 anos atrás, meu pé, assim, evoluiu de tal forma, procurei médico, está aqui os exames, etc, etc. A outra coisa que eu vejo muito frequente no consultório é o pessoal me trazer pilhas de exames. Doutor, eu vim aqui, eu quero que o senhor olhe meus exames. Eu não olho exames sem ter a história do paciente. Porque o reumatologista não pode fazer diagnóstico sem montar esses dados todos, e aí vem o Sherlock Holmes que eu falei. Então são pequenas dicas, pequenas alterações em algum exame, e nós temos que ir montando isso até nos darmos conta que o diagnóstico é X ou Y, dentro das 120 e poucas formas de reumatismo. Exemplo de ontem, casal, em torno de seus 65, 70 anos, a esposa consulta, artrose de joelho. Ela me disse, eu vim aqui porque eu tenho artrose de joelho, fui a 3, 4 médicos, eu estou um pouco insegura, gostaria da sua opinião. Aí eu fui olhar, muito bem, vamos ver direitinho a história, como é que dói, como é que não dói, olhei os exames. O primeiro raio-x de joelho que ela me traz, de março de 2015, eu coloco no negatoscópio e estava lá o diagnóstico dela. Meniscos calcificados. Eu vi o menisco calcificado. Fui olhar se o radiologista tinha percebido também. Estava lá. E o diagnóstico estava ali. Mas os colegas, por algum motivo, não se deram conta. O diagnóstico dela era uma artrite por cristais e não artrose. Quais são os cristais que calcificam o menisco? Pirofosfato de cálcio.
em analogia à gota, que é por monourato de sódio, por ácido úrico. Que não é tão frequente na mulher, né? Não, a gota é mais frequente na mulher pós-menopausa, exatamente. Mas essa pseudogota, que se diz que é uma das formas da condrocalcinose, ou seja, calcificação das cartilagens do menisco, essa é uma forma extremamente frequente de reumatismo que é subdiagnosticada. E o pessoal está por aí sendo tratado para artrose de joelhos, quadril, punho. É um quadro que muitas vezes é poliarticular, são várias articulações, e o tratamento é completamente distinto da artrose. Não há um exame de laboratório que mostre o diagnóstico é feito pelo raio-x, onde existem essas calcificações, o radiologista tem que estar atento a isso, e claro, o profissional também, e eventualmente se tirando o líquido da articulação acometida e examinando no microscópio especial, se chama de luz polarizada. Esse microscópio permite mostrar a refringência ou birrefringência dos cristais. Conforme as características do cristal, a gente pode dizer A é cristal de gota, ou B é cristal de pirofosfato de cálcio, ou outros cristais. Tem uma meia dúzia de formas de reumatismo por cristais. Até cristais de colesterol pode gerar, às vezes, uma artrite, em geral uma monoartrite. Então, com esse exemplo que eu dei de ontem do consultório, eu estou dizendo a vocês que existe essa situação de nós termos que buscar o diagnóstico, muitas vezes nas entrelinhas, em detalhes dos exames do paciente. E para isso precisamos de tempo. Não pode ser consulta de 5 a 10 minutos. Consulta de padrão 5, 10 minutos é isso complicado. não existe, né? Mas existe na prática. Mas infelizmente é uma prática coisa que, vamos dizer assim, as entidades, né, que mandam na classe médica hoje em dia, infelizmente, né, os convênios, o próprio governo, é que criou esse tipo de coisa. Eu acho que médico nenhum consegue fazer diagnóstico, né, com 5 minutos. Interrompê-los para entrar nos comerciais, mas já voltamos rapidinho. Você não saia daí que está ficando cada vez melhor. Já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Pois é, você que está nos acessando agora, nós estamos hoje com o Dr. Carlos Vomilen, que é reumatologista, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado. Quer dizer, é uma pessoa que a gente fica muito tranquilo de trazer aqui, porque, entre outras coisas, a gente vai tendo uma aula, eu e a Ana aqui. Nós estamos tirando as nossas dúvidas, isso, inclusive no intervalo. Né? Intervalo, vocês não imaginam, é a melhor parte. Carlos, assim, sobre artrose especificamente, o que a gente poderia citar? Dentro desses reumatismos que tu colocaste bem no início do programa, doutor, eu tenho reumatismo, não? E o mais frequente com certeza é a artrose, que hoje ainda é tido como algo degenerativo, algo de desintegração, principalmente da cartilagem da articulação. Mas essa noção de que não seja um quadro inflamatório, como seria a artrite reumatoide, está sendo posta em xeque. Porque se a gente vai nas microestruturas das articulações acometidas, a gente tem realmente algum tipo de inflamação ou microinflamação, se a gente quiser dizer. Se a pessoa pegar no início a artrose, ela consegue curar ou estacionar? Existem alguns tipos de medicamentos chamados antiartrósicos, que são mais para o lado daquela medicina natural, vamos dizer assim,
e que entraram na medicina ortodoxa por exclusiva e absoluta falta de opções da medicina tradicional. Então o povo começou a usar, ou se viu na China, se importou do Vietnã, da Índia, alguns sais, algumas plantas. O pessoal, obviamente, da indústria vai lá e pega, então, faz a extração das folhas dessas plantas e se consegue alguns alcaloides, algum tipo de medicamento que possa ser testado, utilizado, enfim, em seres humanos. Alguns desses são utilizados, por exemplo, em artrose de mãos. Os telespectadores, com certeza, já ouviram falar em glucosamina e condroitina, que são, digamos, dos mais antigos. Esses são específicos para a mão? Não, na verdade, a literatura é um pouco falha para o meu gosto, porque ela lida muito mais com artrose de joelhos e quadris. Eu vejo muita gente usando pelo joelho. Mas principalmente do joelho, e muito menos lida a literatura com a artrose das mãos, que é extremamente frequente. Quase não existe estudos controlados, randomizados, duplo cego, que seriam os padrões ouro na medicina, para se descobrir se existe um funcionamento adequado daquele remédio contra placebo ou contra alguma outra medicação que já exista. E essa glucosamina e Condroitina. não faz mal a pessoa tomar aleatoriamente? Ou é uma coisa que não faz mal nenhum? Sabes que o gosto popular por uma vitamina para as juntas é muito grande. Não, porque então, deixa eu lhe dizer que eu vejo gente tomar isso adoidado. Claro. E isso porque o pessoal tem medo, minha mãe tem artrose, minha avó teve artrose, eu vou começar a tomar, eu com 30 anos de idade, porque eu vou prevenir essa artrose. Exatamente, então, Na por verdade, prevenção. essa literatura não existe. Essa é uma conclusão do indivíduo leigo, porque os médicos não recomendam isso, na maioria das vezes, pelo que eu tenho visto, mesmo em subdoses terapêuticas. Então o paciente começa a tomar e diz assim, eu vou tomar porque eu não quero ter essas deformidades, essas bolinhas nas minhas mãos, como teve minha mãe ou minha avó. Mas isso não tem comprovação científica. Essa pergunta é muito frequente no consultório. De qualquer maneira, a glucosamina e condroitina é uma das coisas que se utiliza. A resposta não é 100%, como tudo em medicina, nem sempre, nem nunca. Eu diria que em torno de, nas mãos, 80% das pessoas responderiam razoavelmente bem, mas 20% não respondem. E nós temos que lançar mão de outros produtos ditos anti-artrósicos. Um dos que foram testados, eu tenho utilizado às vezes, vem da Índia, se chama Boswellia, ou Boswellia serrata, é uma planta, um arbusto da Índia. E o pessoal identificou ácidos boswellicos na folha dessa planta. E é vendido, por exemplo, nos Estados Unidos como vitamina, quase, como suplemento alimentar, sem receita médica. Aqui se consegue em farmácia de manipulação, não sei se já existe alguma forma comercial, mas certamente vão lançar logo a seguir. Tem uma boa ação, principalmente em grandes articulações. Coisas que a glucosamina e a condroitina não funcionam tão bem. O problema da glucosamina condroitina, voltando um pouco, é que existe a forma cloridrato e forma sulfato. São formas químicas disso. A forma sulfato é que parece melhor funcionar. Mas muitas das formulações não têm essa forma. Uma forma, por exemplo, da Alemanha, com essa forma sulfato de glucosamina, tem se comprovado estudos como funcionando mais. Mas, voltando então às vitaminas da junta para artrose, ou seja, os anti-artrose. Só se interrompendo um pouquinho. Quer dizer que a maioria desses remédios comprados em lojas de suplemento, eles são cloridrato e não sulfato. A forma de glucosamina e de condroitina. Isso é importante saber, né? Que eu acho que isso é uma informação até para quem usa, né? Sim. Que se a melhor forma é o sulfato, né? Isso, exatamente. Boa observação. Voltando então a essa parte de antiartrósicos, mais recentemente o pessoal tem usado muito colágeno do tipo 2, que é o colágeno das articulações. E isso parece ter um bom efeito em alguns indivíduos, não em todos. Não existe uma situação em que se possa tratar a artrose da coluna de forma efetiva, infelizmente, que é das mais comuns. Todos nós, graças à bipedestação, ao fato de andarmos ereto, em duas pernas, nós temos um desgaste da coluna muito mais acentuado. Isso faz com que surjam desidratações dos discos, bicos de papagaio, compressões de raízes nervosas, tipo ciático, etc. E isso tudo também é uma degeneração das articulações da coluna. É uma artrose da coluna. E essa artrose da coluna, infelizmente até hoje, não tem medicação. O pessoal está trabalhando muito em células-tronco para os discos intervertebrais. E não tem nem prevenção para isso.
Sim, a prevenção seria em relação a fatores de risco. Um desgaste para se ter exagerado, artrose né? mais precoce. Por exemplo, obesidade, falta de musculatura, falta de atividade física, portanto, falta de postura, posturas viciosas. Muito comum artrose cervical com muitas dores, inclusive com contraturas, porque as pessoas têm uma mania assim extremamente frequente aqui no nosso meio. Televisão no quarto. Televisão no quarto. Ela fica assim, né? E o pessoal fica vendo horas televisão, às vezes dormem em posições totalmente anômalas, sob o travesseiro, na cama, vendo televisão lá em cima. Então isso gera posturas anômalas ao longo dos anos, vai gastando, claro. Acidentes, por exemplo, evitar acidentes seria muito bom. Agora nós temos esses carros aí sem motorista, né? Principalmente nos Estados Unidos, já em teste. Daqui a 4, 5 anos, uma boa parte, né? Nós vamos entrar no carro e rua tal, e o carro nos leva. Aí não vai ter acidentes, estaremos evitando acidentes, mas isso ainda é um futuro, embora próximo. Em acidentes nós temos aquela situação, por exemplo, de chicote do pescoço. Né? A pessoa está com cinto, bate de frente, o pescoço vai, volta. Eu fiz lento, mas isso é muito rápido. Esse chicote gera uma distração dos tecidos, uma pressão violentíssima, às vezes com rupturas, e isso vai gerar uma artrose precoce. Extremamente frequente. Por isso se utiliza, inclusive, aquele protetor de cabeça. Hoje é obrigatório nos carros no mundo inteiro. Você se lembra que o primeiro O cara Fuquinha, vai, mas não vai para trás. o primeiro Fuquinha que vocês compraram não tinha aquele protetor lá atrás. E quantas batidas por trás... da fazenda, né? Isso. Quantas batidas por trás as pessoas levaram e aí o chicote para trás. E isso leva a uma artrose precoce também. Né? Com várias manifestações dali a 10, 15, 20 anos. Compressões, dores ao longo do braço, formigueiros, isso é extremamente frequente. A mesma coisa a artrose em relação à parte lombar. Se a pessoa tem alguma predisposição, nunca se cuidou, ou é algo genético realmente daquela família, pode ser uma artrose mais exagerada a nível lombar e isso comprometer raízes cervicais. Um osteófito, um bico de papagaio, um crescimento ósseo suficientemente grande pode estar beliscando a raiz do ciático e gerar uma dor até o pé. E isso pode ser visto principalmente em ressonância magnética, né, que é um exame que pelo menos não tem radiação nenhuma. Que é outra coisa que a gente escuta muito o pessoal falar, né? A dor no ciático, né? Sim. Porque o próprio paciente acaba fazendo o diagnóstico, né? Porque ele não pode não saber o que causou ou o que está comprimindo. Certo. Mas a dor é característica, né? Sim. O cara tem uma dor que começa ali, vai até lá embaixo, Isso. impossibilita ele muitas vezes de ter uma vida normal. Mas foi muito bem colocado. A questão do ciático tem um diagnóstico diferencial. O pessoal acha assim, minha dor está vindo aqui da lombar e está me doendo até a ponta do pé. Isso é um ciático. Nem sempre. Nem sempre. Existe a pseudociática. A pseudociática é porque o nervo ciático, ao sair da coluna no seu trajeto, passa pela profundidade dos glúteos, das nádegas, do bumbum. E lá dentro existem vários músculos. Esses músculos pequenos fazem várias funções em relação a serem antigravidade, para nós não cairmos, abertura da perna, fechamento, etc. E esses músculos, quando contraturados, voltando àquela situação de sedentarismo, falta de exercícios, etc., de alongamentos, a pessoa pode ter uma contratura tamanha nessa musculatura profunda de glúteos que, por exemplo, faz uma compressão de raízes do ciático. E isso gera uma dor que desce pela perna. E inúmeras vezes o pessoal acaba fazendo uma ressonância magnética, né, porque o indivíduo, pode ser um médico, inclusive, que examinou, acha, deve ser uma hérnia de disco. Não acha a hérnia verdadeiro. Muitas vezes não se acha a hérnia e não tem um tratamento adequado. Tem que examinar muito bem a nádega da pessoa. Tem que ter a anatomia na ponta dos dedos de tal forma que se possa examinar. Não é por outro motivo que não se pode dar consulta pela internet. Médico não tem como dar consulta pela internet. Médico tem que tocar. Médico tem que examinar. Reumatologista tem que examinar. Às vezes eu fico pasmo, porque hoje em dia existe essa tendência. O pessoal acredita só em exames, e tanto de imagem quanto de laboratório. Tem que estar preto no branco? Não. Eu tenho várias doenças que não se manifestam nesses exames, mesmo os mais especializados. E é muito comum o paciente vir, me mostrar vários exames, eu tirar toda a história. Bom, agora, por favor, senhora, vamos passar aqui que eu vou lhe examinar. A lista maca, por favor, assim, assim. O senhor examina?
Ué, a senhora já foi, me disse que eu sou o 15º médico? Os outros, como é que eles examinaram? Não, ninguém tocou em mim, doutor. Mas como? Aí eu vou lá, invariavelmente, são casos de ciática, a gente examina e vê quais são os músculos envolvidos. Muito comum. Quadrado lombar, o músculo do vazio, né, do churrasco, muito envolvido e gera uma dor que vai para as nádegas. A musculatura da nádega extremamente tensa e alguns desses músculos têm uma irradiação característica, formam pontos gatilho, que a gente chama, que são pontos que, quando eletricamente estimulados por movimento, alguma coisa brusca, uma batida, um escorregão, eles geram uma reação do músculo tamanha que existe uma contratura violentíssima. Posso te fazer uma pergunta da minha especialidade? Por favor. O que tu acha de prótese de glúteo, prótese de silicone no glúteo? Eu te diria, do ponto de vista de necessidade fisiológica, zero. Nenhuma. Eu não vejo. Eu sou contra. Eu vejo estética nisso. O pessoal me chega... Não, mas eu sou contra porque assim, ó... Ai, gente, eu também sou contra, porque as pacientes que Primeiro, eu não acho bonito. Nenhuma ficou bem. Né? Eu não sou dono da verdade, tá, pessoal? Mas assim, ó, nas minhas mãos nunca tive bom resultado. Segundo, toda vez que eu vou inutilizar uma massa muscular, é como botar a prótese de mama embaixo da musculatura. Quer dizer, o Papai do Céu fez o músculo por um motivo. Não estou dizendo que nunca se faz, tá? Mas no glúteo especificamente... Pô, é uma musculatura que faz toda uma compensação de postura, de caminhada, né? Além do que toda essa inervação. Né? Eu não sei se tu recebe com frequência gente com problema, mas assim, eu vi muita complicação. E eu acho muito interessante porque o paciente se submete, tem pacientes e pacientes, né? Mas eu acho uma coisa assim fantástica, como o pessoal acredita e se submete a procedimentos com oferta de mágica. Sim. Né? Bom, é o que eu sempre digo para o paciente, eu digo assim, antes de ser operado, imagine que aquele profissional que está na tua frente vai estar com uma faca, com um bisturi na frente. Desculpa estar assustando você, tá? Mas o profissional vai estar com um bisturi e você vai estar impossibilitado de se defender. Será que essa pessoa que você escolheu, ela é habilitada para fazer isso? E muitas vezes assim, ele é um médico esquisito. Ele é um médico esquisito e tu vai estar anestesiado e o cara com o bisturi na mão. Quer dizer, se ele é esquisito, já começa por aí. Eu não vou deitar numa maca com o cara com o bisturi na mão. Né? Agora, tu tem recebido gente com queixa assim, desse tipo de procedimento? Não, eu vi uma paciente só, que tinha panturrilhas e nádega. A panturrilha é pior ainda, essa eu nem penso em fazer. E eu sei que homens têm colocado bíceps, por exemplo, têm colocado peitoral maior, né, bíceps para fazer de tipo Popeye, terrível, etc. Terrível. Quer dizer, são circunstâncias que inclusive me atrapalham no exame físico. Né? No da nádega, por exemplo, que eu preciso palpar as estruturas profundas, superficiais, mover e tudo, eu tenho uma massa disforme na minha frente. Eu perco totalmente essa medida de semiotécnica, como se diz tecnicamente na medicina, ou seja, como examinar o paciente. Isso é algo que realmente não nos auxilia e eu acredito que atrapalhe os pacientes, porque depois acabam tendo que retirar, se é que é possível retirar com folga, sem nenhuma complicação. Olha, o que eu tenho visto, assim, com certeza vai ter um monte de colega querendo meu fígado, né? Mas eu vou dizer de novo, eu não sou o dono da verdade. Eu particularmente não faço e não faria em nenhum familiar meu, até porque assim, a gente vê que a evolução ao longo do tempo é a perda da massa muscular do glúteo. Então o glúteo que tem uma espessura X, depois de um tempo com prótese, ele vai virando uma película. Né? Então, eu volto a dizer, se o Papai do Céu fez... Faz academia, né? Tem gente que não vai ter resultado mesmo fazendo academia, eu consigo entender que a vontade de ter a estética, vamos dizer assim, ideal, que se idealizou é muito grande. Mas o que você tem que pensar é o seguinte, vale a pena eu fazer um procedimento onde eu vou ser mutilada? Isso é uma mutilação. Né? Assim como colocar do meu ponto de vista, você... E sempre troca por uma cicatriz, né? Estragar uma massa muscular, pura e simplesmente porque existe a necessidade? Existe. A paciente fez uma amputação de mama, ela não tem tecido mamário, então eu vou fazer uma reconstrução, eu tenho que ter um acolchoado entre a prótese e a pele. Tudo bem,
né? Agora, de livre e espontânea vontade de você alterar a sua anatomia funcional, porque isso é funcional, né? Por motivo estético, eu não sei se a gente vai ficando velho e vai ficando mais chato para isso, né? Já são 32 anos de formado. Eu já cuidava muito se fazia cirurgia ou não quando era mais jovem. Eu acho que fui ficando mais medroso ainda. Então, na minha cabeça não tem cabimento eu fazer uma alteração funcional por um motivo estético. Bom, gente, de novo, vou interrompê-los. Serei eu a chata de interromper o assunto e nós já voltamos. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei! Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Olha, já falamos bastante sobre reumatismo, né? Que você já cansou de escutar muita gente dizer que tem reumatismo, então você já está sabendo que doenças reumáticas existem inúmeras. Então não adianta só dizer assim, eu tenho reumatismo, vou tomar a mesma coisa que a minha vizinha está tomando. Não é assim. O diagnóstico, o Dr. Carlos já falou. Outro reumatismo, compra outra doença. Outra doença, até o ciático, que a gente acabou de aprender agora, né? Essa é uma informação que eu realmente fiquei sabendo agora. Mas, se você quer pegar essa parte que você perdeu, você pode entrar no nosso site, www.programavivamais.com.br, ou entrar no YouTube e assistir. Logo em seguida vai estar no YouTube, vai estar no site, você clica no assista aqui, pode assistir de novo. Ficou dúvida? Manda as perguntinhas, nós vamos trazer com prazer o Dr. Carlos von Miller, que a gente adora tê-lo aqui. É uma aula, né, Dr. Carlos? Muito obrigado. A gente já falou bastante, Carlos, assim, que o importante, por isso que não se faz, muita gente pergunta realmente se não pode fazer por videoconferência a consulta. Está mais do que claro que não, né? O médico tem que ver o paciente, acima de tudo tem que tocar o paciente, né? Eu imagino assim que para vocês chega muita gente, como é uma especialidade que deve drenar muita gente que já passou por muito médico, então acaba chegando muita coisa bruxa. A gente chama de coisa bruxa em medicina, é justamente aquele paciente que já passou por um monte de especialidades e ninguém conseguiu fazer o diagnóstico, então acaba sendo uma responsabilidade dobrada, né? Afora o exame físico, o que funciona como laboratório? Quer dizer, quais são os exames laboratoriais? Quais são os exames mais solicitados na tua especialidade?
Como bem disseste, o reumatologista acaba sendo meio que um Dr. House, assim, dentro das especialidades médicas, né? Os próprios colegas médicos nos têm como meio, assim, fazedores de diagnósticos bruxos, é verdade. Porque as doenças que nós tratamos, principalmente as autoimunes, são pouco conhecidas, são mais raras e são proteômicas no sentido de ter uma expressão clínica muito variável. E nós começamos desde dor articular, como nós já falamos aqui, até, por exemplo, água na membrana que envolve o coração, o pericárdio. Uma pericardite pode ser uma manifestação de doença autoimune. Uma lesão renal pode ser uma manifestação de uma doença autoimune. Uma lesão do pâncreas, uma pancreatite aguda, pode não ser só uma pancreatite aguda. Pode-se ter anticorpos contra o pâncreas. Pode-se ter anticorpos contra o fígado, uma hepatite autoimune. Uma cirrose biliar primária, que é similar a hepatite autoimune, é outra doença, também autoimune, com um perfil de autoanticorpos definido. A artrite reumatoide tem seus autoanticorpos definidos, o fator reumatoide é o mais conhecido deles. O lúpus eritematoso sistêmico tem vários autoanticorpos, hoje descritos são mais de 150 autoanticorpos no lúpus. Não que ocorram só no lúpus, mas eles podem ocorrer. Antiovário, anticoração, antimúsculo. Então, nós temos uma miríade de informações que vêm do laboratório. Esses exames são todos fatíveis aqui no Brasil? Facilmente Não, fatíveis? infelizmente, com essa crise toda da nossa sociedade aqui, e eu sei que o programa não vai entrar no mérito, mas nós temos a dificuldade também na medicina, assim como todos os outros setores da sociedade brasileira, em relação a nos mantermos ativos e acompanhando toda essa evolução médica que lá fora continua. Então, existem muitos exames que eu tenho que me socorrer de laboratórios no exterior. Eu, particularmente, uso um laboratório na Alemanha e uso um laboratório dos Estados Unidos, na Califórnia. Então, quando os exames não podem ser feitos aqui, o exame é coletado aqui e vai por FedEx para esses países. Tem um custo, é claro, mas é factível. Sim, o fator antinuclear se faz aqui, o fator reumatoide, vários desses autoanticorpos se fazem aqui. Agora, autoanticorpos contra o pâncreas, não se tem aqui. Autoanticorpos contra a parte muscular, a maioria não são feitas aqui. Existe uma grande gama de reumatismos que atacam o músculo. As polimiosites, as dermatopolimiosites e suas subclassificações. E existe hoje mais de 30 autoanticorpos só nessa área de anticorpos invadindo a musculatura, matando a musculatura da pessoa, que vai perdendo a massa muscular, muita dor, muita cãibra, fraqueza, não consegue se pentear, não consegue subir da cadeira sem se apoiar. Então, isso são manifestações bem típicas de polimiosite, uma doença autoimune que pega a musculatura. Como esses exames não tem no Brasil, a gente acaba se obrigando a enviar para fora. E do que vem a polimiosite? É uma doença autoimune que começa do nada, como qualquer outra? Todas essas doenças autoimunes não têm uma causa definida, existem N teorias, que são teorias imunológicas, é claro, e que são complicadas para nós explicarmos para o telespectador. O mais importante é ele entender que se formam anticorpos que não estão defendendo a pessoa. É um grupinho ali de ovelhas negras que, em vez de estarem produzindo só coisas boas, o leitinho das outras ovelhinhas está produzindo, na verdade, anticorpos que se voltam contra si próprio. Como a pessoa sabe, por exemplo, que ela tem que procurar o médico? Qual é o sintoma que ela sente? Aí depende muito da manifestação de cada doença, porque... Por exemplo, a polimiosite. A polimiosite é essa que eu falei. Essa eu nunca ouvi falar. A pessoa tem, por exemplo, dores musculares, cãibras, e tem dificuldade, principalmente nas raízes dos membros, de fazer esse movimento. Então, por exemplo, aqui pega a deltoide, pega bíceps. O que isso ocasiona? Dificuldade de se maquiar, dificuldade de escovar seus dentes, dificuldade de se pentear. Imagina dificuldade de pegar a panela na cozinha. Imagina, que horror. Pra gente que trabalha com as mãos, né? Exato. Horrível. Exato. Na parte de membros inferiores, pega coxas. E, portanto, a dificuldade de se levantar da posição sentada sem utilizar as mãos, por exemplo. É muito difícil, a pessoa às vezes não consegue. E com a evolução do quadro, começa a pegar a musculatura posterior de nuca e aí a pessoa começa a ficar assim. E não consegue erguer a cabeça. E tem que cura? ajudar. Sim, tem tratamento. Tem tratamento. Existem enzimas musculares que são dosadas em qualquer laboratório, isso aqui, e se essas enzimas estão elevadas, praticamente está se fechando o diagnóstico. O interessante é saber qual é o anticorpo envolvido,
Porque esse é um bom exemplo de que se nós conseguimos determinar qual é o anticorpo exato que a pessoa tem, nós sabemos melhor o tratamento, dose de remédio, inclusive, e o prognóstico dessa pessoa. Porque alguns desses anticorpos são bonzinhos. Alguns marcam uma doença menos severa, uma doença que não vai durar muito tempo. Elas são autolimitadas, as polimiosites, na sua grande maioria. Curso por um tempo, a gente trata, a pessoa fica bem e elas vão embora depois. Às vezes 7, 8, 10 anos, mas elas podem ir embora. Agora, se nós temos um anticorpo que marca uma forma mais agressiva da doença, essa pessoa, além da musculatura, vai ter outros sintomas dentro de si. O mais comum é atacar o pulmão. Então, as polimiosites são classicamente culpadas por gerar fibrose do pulmão, por gerar uma pneumonite no início, parece uma pneumonia, no raio-x, inclusive, alguns colegas inclusive, dão antibióticos, não se dão conta que faz parte do quadro, e depois vão evoluindo para uma cicatrização interna do pulmão. Então, existe uma fibrose dita intersticial, e isso pode gerar problemas crônicos severos na pessoa que não é bem tratada. Então, alguns anticorpos determinam exatamente como é a evolução clínica, não só na polimiosite, no lúpus é assim, na artrite reumatoide é assim, e há vários outros exemplos. Há uma variabilidade de raças. Então, aqui nós temos muito raça europeia. É mais ou menos homogênea, centro da Europa, né? E a pontinha ali ibérica. Agora, se nós pegarmos orientais, e existe aqui na região de Voti, por exemplo, descendentes japoneses, temos várias famílias chinesas em Porto Alegre, se comporta diferente os autoanticorpos. E nós temos que saber isso. Nós temos que saber. Então, por exemplo, o pessoal que é oriental, esse pessoal tem alguns anticorpos de predileção que nós temos que solicitar. E esses não são feitos aqui, eu tenho que mandar para fora. Então, hoje, para se fazer uma boa medicina nesta área de autoimunidade, o laboratório é fundamental. Não é só o fator reumatoide, que é muito inespecífico. Acontece em doenças infecciosas, acontece também na artrite reumatoide, mas acontece no lúpus. Acontece na polimiosite. Basta ter uma estimulação crônica do sistema imunológico, o fator reumatoide é positivo. Ou seja, não nos ajuda muito. Fator antinuclear, FAN, outro muito pedido, até em situações que não se deveria. Otorrino hoje pede, médico otorrinolaringologista. Ginecologista pede, mas sem clínica. Eu já disse isso no outro programa, sem clínica não tem como interpretar um fator antinuclear. Eu não tenho como interpretar, e eu sou especialista nisso. Minha tese de doutorado foi em cima disso. Então, é absolutamente fundamental que se tenha a compreensão clara de qual é a situação do paciente. E aí escolher quais são os melhores exames de laboratório, até do ponto de vista econômico. Não, porque não adianta pedir um caminhão de exames que depois não se sabe interpretar. Nas miosites, que enzimas tu pede? CPK, creatinofosquinase, LDH. Vai estar muito aumentada. Desidrogenase lática e a aldolase. A CPK depende muito. Tem CPK, se o cara faz muito exercício, vai aumentar também. Sim, né? por isso tem que ter cuidados. E tem outras situações em fase pré-analítica, que se chama, ou seja, o tubinho está no laboratório, foi coletado bem. Mas se ele é deixado lá 1, 2 horas parado e entra na máquina, que hoje em dia tudo é automatizado, entra na máquina só depois, aquelas células implodiram ali dentro e libera mais CPK. Então começa a haver uma dosagem de maior volume, maior concentração de CPK espúria, por erro técnico do laboratório. Isso acontece. Eu já vi algumas vezes, alguns pacientes vieram com CPK de normal até 150, digamos. O pessoal vem com 500, 600, tem algum sintoma muscular, o colega me manda. Eu repito, normal. Repito de novo, normal. Aí eu vejo o que aconteceu naquele dia que fez o exame. Eu tinha nadado. Eu fiz 39 piscinas. Fiz uma maratona. É óbvio que vai aumentar. Né? Claro. Não, o maratonista no final, a CPK deve 3 mil, 2 mil. Exato, com certeza. Agora, vai ver como faz bem fazer maratona, né? Os caras dão medalha pro cara que está se matando. Pois é. É um problema às vezes. Mas tem pacientes que vão a 3 mil, 10 mil, e isso significa morte muscular. CPK elevado. Tem que ser tratado, tem que ser levado a sério e tem que ser rápido. Então, uma circunstância que hoje é extremamente comum, que vale a pena citar para o telespectador, é a questão das estatinas, das vastatinas. Esse grupo de medicamentos, tem 7, 8 representantes hoje no mercado, podem gerar muita dor muscular e gera também um tipo de alteração que não é só o efeito tóxico do remédio sobre a musculatura. Esse parefeito que muitas pessoas têm, está me doendo os músculos, está me dando cãibra, não sei o que é, tira o remédio do colesterol,
resolve o E problema. dão para todo mundo, né? É que existe duas ações do colesterol. Eu até não culparia tanto os cardiologistas, porque, em teoria, a coisa deveria funcionar muito bem, que é o seguinte: o pessoal não está dando só para baixar o colesterol ou o triglicerídeo, eles estão dando porque existe um efeito imunológico na parede interna do vaso, da artéria, que é onde se forma a aterosclerose. Então, existe um efeito benéfico de não deixar formar essas placas ou que essas placas não se instabilizem, que elas se tornem placas moles, que fragmentem e, portanto, vão criar problemas seríssimos a jusante, ou seja, infarto, angina, derrames isquêmicos no cérebro, entre outros. Então, esse tipo de segunda ação é muito procurado pelo cardiologista, inclusive do ponto de vista profilático. Tem várias evidências na literatura que mesmo pessoas que nunca tiveram esse tipo de evento, mas têm fatores de risco, deveriam receber as estatinas. Então, muitos colegas cardiologistas também tomando, claro. Agora, eu recebo muita consulta de pessoal que vai lá achando que está com reumatismo, na verdade é um efeito tóxico do remédio. Eu paro o remédio, às vezes pode levar de 2 semanas a 1 ano para melhorar. De 2 semanas a 1 ano para melhorar esse par-efeito tóxico das estatinas sobre a musculatura. E existe um subgrupo que vale a pena mencionar, porque isso é algo que foi descrito muito recentemente, e que, na verdade, faz também um problema autoimune todo peculiar. É uma miosite necrotizante sobre a musculatura, ocasionada pela estatina, com autoanticorpos muito específicos, já bem caracterizados, que estão envolvidos nesse processo. São pessoas que fazem a CPK muito elevada e que, se a gente não entrar com medicação para o sistema imunológico, realmente sofrem muito. Sabe que os estudos epidemiológicos de Framingham, né, que falam dos efeitos da estatina e tal, e que o pessoal começou a usar muito em infartado, né? 70% dos infartados têm colesterol normal. Isso. Né? Isso. E eu digo assim, dão para todo mundo? Claro que a gente não pode ser radical. Isso a gente aprende, vai ficando mais velho, ou tu fica muito radical, ou tu vai ficando muito liberal, né? A gente vai vendo que muita coisa tu achava que funcionava não funciona. Mas assim, o problema é que o pessoal realmente generaliza. Eu tenho 3 filhos que fizeram medicina e passaram pelos postos de saúde e faz parte da receita. Quer dizer, não pergunto nem o que o cara tem ou não tem, né? E a gente vê muita pessoa de mais idade, realmente, assim, o cara não consegue subir escada, então dor articular, perda de massa muscular, cansaço, depressão, tira ácido alfa-lipoico, né? Deprime o coração, tira coenzima Q10, e não é suplementado junto, né? É verdade. Eu não tinha noção desse efeito Tóxico. e é até autoimune, né? Sim. Tem um subgrupo que é autoimune. Não é um grupo grande, felizmente, porque é uma doença extremamente grave, agressiva.